Sejam muito bem-vindos em nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e nos ajudar a compartilhar a Santa Palavra de Deus. Bem-vindo a uma jornada fascinante pelo tempo e pelo Antigo Egito. Neste vídeo, exploraremos a vida de uma das figuras mais icônicas da história, Moisés. Através de sua história, mergulharemos nos costumes e na cultura deste reino milenar. Moisés foi uma figura central na narrativa bíblica e é considerado um dos personagens mais importantes do Antigo Testamento. Ele foi um líder, profeta e legislador que desempenhou um papel fundamental na história do povo de Israel. Segundo a tradição bíblica, Moisés nasceu no Egito. No livro de Êxodo, capítulo 2, é relatado que Moisés foi colocado em uma cesta e lançado às águas do rio Nilo pela sua mãe hebreia, devido ao decreto do faraó que ordenava a morte de todos os bebês hebreus do sexo masculino. A filha do faraó encontrou a cesta e adotou Moisés, criando-o como um príncipe egípcio. Portanto, embora tenha nascido como hebreu, Moisés cresceu na corte do faraó como um cidadão egípcio. De acordo com a tradição bíblica, Moisés nasceu no Egito durante um período em que os israelitas eram escravizados. Ele foi adotado pela filha do faraó e cresceu como um príncipe egípcio, mas eventualmente descobriu suas raízes hebraicas. Após testemunhar a injustiça e a opressão sofrida pelos israelitas, Moisés decidiu ajudar seu povo. Nome e origem: o nome Moisés deriva do termo egípcio Lemse, que significa filho ou criança. Foi a filha do faraó que deu a ele esse nome quando o encontrou nas águas do rio Nilo. Profeta e legislador, Moisés não era apenas um líder político. Ele recebeu as leis e mandamentos de Deus no Monte Sinai, que se tornaram a base da lei mosaica, incluindo os 10 mandamentos. Autor do Pentateuco, Moisés é tradicionalmente considerado o autor dos primeiros 5 livros da Bíblia, conhecidos como Pentateuco ou a Torá. Esses livros são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Vida longa: de acordo com a Bíblia, Moisés viveu até os 120 anos de idade. Ele desempenhou um papel importante na liderança dos israelitas durante sua jornada pelo deserto. Problema na fala: segundo o relato bíblico, Moisés tinha dificuldade na fala. Ele se sentia inseguro em discursar e apresentar-se diante do faraó. No entanto, Deus providenciou que seu irmão, Arão, o acompanhasse e falasse em seu nome. Sepultura desconhecida: apesar de sua importância histórica, a Bíblia não especifica o local exato de sepultamento de Moisés. Segundo a tradição judaica, ele foi enterrado em uma área próxima ao Monte Nebo, na atual Jordânia, mas a localização precisa permanece desconhecida. Rosto radiante: e após encontrar-se com Deus no Monte Sinai e receber os mandamentos, o rosto de Moisés brilhava com uma luz radiante. Ele precisava usar um véu para cobrir o rosto, pois isso assustava as pessoas. Referências em outras tradições religiosas: Moisés é uma figura importante não apenas no judaísmo, mas também no cristianismo e no islamismo. Ele é considerado um profeta nessas tradições e sua história é mencionada tanto na Bíblia como no Alcorão. Moisés e os costumes egípcios da época em que ele viveu. Educação egípcia: como Moisés foi criado na corte do faraó, ele teria recebido uma educação egípcia privilegiada. Isso incluiria aprender a ler e escrever hieróglifos, estudar história, literatura e ciências, além de ser treinado em habilidades de liderança e administração. Influência da religião egípcia: a religião desempenhava um papel central na vida do Antigo Egito, e Moisés teria sido exposto aos rituais e crenças religiosas egípcias. No entanto, posteriormente, ele se afastou da religião egípcia e abraçou a fé no Deus de Israel. Conhecimento dos sistemas de irrigação: o Egito Antigo era conhecido por seu avançado sistema de irrigação, especialmente em torno do rio Nilo. Moisés, como um príncipe egípcio, provavelmente teria conhecimento desses sistemas e de sua importância para a agricultura e a economia do país. Hierarquia social: a sociedade egípcia era rigidamente estratificada, com o faraó no topo da hierarquia, seguido pela nobreza, funcionários do governo, sacerdotes, escribas, soldados e camponeses.
Moisés ocupava uma posição privilegiada como príncipe, pertencente à classe da nobreza. Crença na vida após a morte. Os antigos egípcios acreditavam em uma vida após a morte e dedicavam muitos recursos à preparação para a vida além desta. Eles construíam túmulos elaborados, como as pirâmides, e realizavam rituais funerários complexos. Moisés teria crescido imerso nessa crença e conhecimento. Culto aos deuses egípcios. Na religião egípcia era politeísta, com uma ampla variedade de deuses e deusas adorados em todo o país. Os egípcios acreditavam que os deuses controlavam todos os aspectos da vida e realizavam rituais e cerimônias para obter sua proteção e bênçãos. Moisés mais tarde desafiou essa crença ao defender a adoração exclusiva ao Deus de Israel. Essas são algumas curiosidades sobre a vida de Moisés e os costumes egípcios da época. Esses elementos culturais e históricos ajudam a contextualizar a experiência de Moisés e sua posterior liderança do povo de Israel. Essas são apenas algumas curiosidades sobre Moisés. Sua história continua a fascinar e inspirar pessoas em todo o mundo até hoje. Segundo o relato bíblico, Moisés foi escolhido por Deus para liderar os israelitas em sua libertação da escravidão egípcia. Ele confrontou o faraó, pedindo a libertação dos israelitas, e realizou uma série de milagres, conhecidos como as pragas do Egito, como sinais da intervenção divina. O episódio mais famoso foi a abertura do Mar Vermelho, permitindo que os israelitas escapassem do exército egípcio. Após a libertação do povo de Israel, Moisés recebeu os 10 mandamentos no Monte Sinai, que se tornaram a base dos princípios morais e religiosos do judaísmo. Ele liderou os israelitas durante sua jornada pelo deserto, enfrentando diversos desafios e provações ao longo do caminho. Embora Moisés não tenha entrado na Terra Prometida, ele é lembrado como um líder corajoso e dedicado, que conduziu seu povo em direção à liberdade e estabeleceu as bases para sua identidade religiosa e cultural. Sua história e ensinamentos continuam a ser reverenciados até os dias de hoje.